Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E quero aí agradecer vocês que estão chegando aí, novas inscritas, e também temos novos inscritos, né? Tem alguns servos do Senhor que também estão aqui conosco no canal, pois a palavra do Senhor é para todos nós que somos criatura do Pai Celeste, né? Ao qual nós somos criados à imagem e semelhança desse grande Deus poderoso. E temos que viver o que Ele tem para nós. O nosso Jesus, quando veio para trazer a salvação, veio para nos dar direito a ter essa ligação com o Pai Eterno, ao qual nós tínhamos perdido aí devido ao pecado de Adão e Eva, e assim o Senhor Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, para que nós possamos ter vida abundante enquanto estivermos vivendo aqui na terra, e uma vida eterna com o Pai Celestial, quando o Senhor Jesus vier nos buscar, não é verdade? Então hoje eu quero falar com vocês sobre um testemunho em relação à vida financeira, uma área também muito importante, tá? Muitos de nós cristãos, eu venho dessa época, dividir essa parte financeira, né? Falava que era pecado, nós queremos prosperar, que tudo isso é vaidade, que não ajuntei tesouro aqui na terra onde a traça, o ferrugem consomem, contava para nós, né, sobre aquela palavra que Jesus repreende ali o rapaz que era rico, fazendo com que, falando para ele largar tudo que ele tinha para servi-lo, sem nos ensinarmos a palavra. Por isso que eu falo para vocês sempre, leia a palavra. Não fica ouvindo só o que os outros acham, que os outros pensam, porque cada um tira um ensinamento. Nós temos que ver qual que é a real vontade de Deus e o que é que está escrito na palavra. Então nós vamos, quando você começa a ler, você começa a entender. Como esse rapaz rico, a questão ali é que ele tinha o coração no dinheiro, no tesouro, na riqueza. E o Senhor Jesus, que é onisciente, naquele momento ele detectou que aquele rapaz tinha um amor muito grande pelo aquele dinheiro, pela aquela riqueza que ele tinha. Por isso que Jesus falou isso com ele. Nós vamos ver Jesus falando com outras pessoas que são ricos e Jesus não fala isso para eles, né? Como quando ele tem um encontro com Zaqueu. Eu gosto muito de falar sobre isso. Zaqueu era um homem rico. E Jesus, quando vê, além de ser rico, um pecador. E as pessoas tinham ele, olhavam para ele com maus olhos, né? Devido a várias situações. E Jesus foi ali, quando encontrou com Zaqueu, disse: hoje convém pousar na sua casa. Em um momento, Jesus falou para ele: vou pousar na sua casa, mas eu quero que você venda tudo que você tem, desfaça da sua riqueza. Porque ali Deus detectou que Zaqueu não tinha um amor ao dinheiro. Tanto que a atitude de Zaqueu, quando Jesus fala que vai pousar na casa dele, é consertar o seu altar, sabe? É colocar sua vida em ordem. E ali naquele momento ele já falou: olha, se eu defraudei alguém, vou devolver o que eu peguei, vou consertar minha vida, porque hoje vai estar na minha casa o Senhor Jesus. E eu quero estar com a minha vida em ordem, na presença de Deus. Então é dessa forma. O nosso Deus vai atentar sempre ao seu coração, tá bom? Então o que eu quero falar para vocês sobre os dízimos e ofertas que são muito importantes. Vejo alguns cristãos ensinando que não, que agora, depois que Jesus veio, não precisa, né, dar mais dízimo e oferta, e não tem nada a ver isso, porque o Senhor Jesus mesmo, ele disse que ele veio cumprir a lei e ele não veio desfazer aquilo que estava na lei. Então, são princípios básicos para você prosperar na vida financeira, dízimo e ofertas. Se você não quiser ter isso como dízimo e oferta, podemos falar sobre a semeadura, né? Plantar, você vai plantar e você vai colher. E nós temos que entregar para Deus aquilo que Ele tem nos dado. Nos dá saúde, nos dá graça, abre as portas, nós trabalhamos e nós vamos entregar aquilo que não é nosso. 10% é do Senhor. Ah, mas Deus não precisa de dinheiro. É uma das falas aí daqueles que não querem ser obediente à palavra do Senhor, né? Sabe o que eu tenho observado? O cristão, quando convém, eles são super obedientes. Se alguém ensinar, olha, não precisa dar oferta, não precisa dar dízimo, eles são fiéis. Você vai falar com eles até debatem com você: não precisa mais, isso foi antes de Jesus. São muito obedientes quando é em relação ao bolso, né? Mas se nós vamos ensinar a palavra: olha, tem que deixar o pecado, tem que deixar isso que você está fazendo, precisa andar dessa forma como diz a palavra, aí há uma resistência muito grande. Então eu vejo isso de uma forma muito triste, sabe? Falou de dinheiro, falou de oferta, se você falar: olha, tem que trazer a oferta, tem que trazer o dízimo, alguns fazem cara feia, são resistentes, mas se falar: olha, não precisa trazer, porque isso foi antes de Jesus vir ao mundo, nossa, são muito obedientes. Então presta atenção, se você quer ter uma vida abundante, quer prosperar na vida financeira, um dos segredos, dízimo e ofertas, tá? Claro que aí vai abranger muitas coisas, o Senhor vai olhar o seu coração, Ele vai saber qual é o momento de te abençoar. Tem algumas pessoas que contam o testemunho: olha, eu dei o meu dízimo e Deus abriu uma porta. Eu comecei a ofertar e aconteceu isso, aquilo, bênçãos assim materiais, de dinheiro surgir na conta, de pessoas virem
entregar um valor na mão deles, porque estavam precisando, passando por uma necessidade. Então, o nosso Deus, ele não mudou, ele continua trabalhando, mas com cada um ele trabalha de uma forma, tá? Eu mesmo, no meu caso, eu já contei para vocês aí, né? Eu venho de uma vida aí muito difícil na vida financeira, é uma área que eu sempre fui muito provada, por falta de sabedoria, por maldições hereditárias, por várias situações que eu tenho passado, tenho enfrentado, tá? E assim o Senhor foi abrindo a minha visão para que eu pudesse entender, e sempre minha vida foi muito ali regrada, tá? E mais eu posso dizer para você que o Senhor nunca deixou faltar o pão de cada dia na minha mesa. Mas eu enfrentei muita dificuldade na vida financeira, ao ponto de Deus falar: Senhor, eu tô cansado. Não é fácil, né? É aquela situação, não sei se você já passou por isso, é a pior coisa que tem. Você fica ali sorteando qual conta que você vai pagar, porque a conta tal que tá para ser cortada, e eu alimento ali bem regradinho, né? E às vezes tem vontade de comer alguma coisa e não pode, tem vontade de comprar uma coisa e não pode. Então é bem ali, bem escasso, uma vida bem miserável. E eu tenho pedido a Deus, eu não quero viver assim, porque eu descobri que o meu Deus é rico. O meu Deus é dono do ouro e da prata. E o nosso Deus, quando você começa a ler a palavra, gente, por favor, mais uma vez eu falo, lê a palavra. Eu tô aqui quase terminando de ler a Bíblia toda, mas lendo devagarzinho, meditando e conhecendo quem é esse Deus. E quando você começa a ver como ele agia com o povo de Israel, como o povo de Israel agia com Deus nos momentos que eles faziam as coisas certas, né? Que esse povo de Israel é um povinho muito complicado, que eles é muito semelhante a nós, tá? Eu tenho observado isso. Mas eles têm uma coisa diferente de nós, eles tinham a mão aberta. Eles aprenderam que tinham que entregar, que tinham que dar nas mãos do Senhor, e o Senhor prosperava a vida deles. Nós vamos ver aqui que várias pessoas, vários homens de Deus que eram ricos, que eram abundantes, né? Sim, tinha os pobres? Sim, tinha os pobres, porque Jesus mesmo disse que os pobres sempre existirão. Então nós teremos que aqueles que são servos do Senhor, que abrem a visão, vai ter a prosperidade de Deus e vai poder abençoar a sua casa e abençoar aqueles que necessitam. Essa é a real vontade de Deus, tá? Então, muitas vezes, qual que é o desejo de você crescer e prosperar? Ah, eu quero prosperar, que eu quero mostrar para minha prima, para minha irmã, para o meu vizinho, que eu posso, que eu tenho. Então, olha só o seu coração. Ah, eu quero ser melhor do que os outros. Olha só o seu coração. Ah, eu quero guardar, 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 onde a traça vai destruir, né? O ferrugem vai destruir, vai corromper aquilo que você está guardando, porque você não usa. Então, tudo isso vai estar abrangendo aí, e aí é só Deus com cada um. Cada um tem o seu coração e quem conhece é Ele. Então, quando Deus vê um coração abençoador, uma pessoa que quer prosperar, para cuidar da sua casa, cuidar do seu lar e cuidar da obra do Senhor, ele tem prazer em abençoar, tá bom? Então eu, na minha vida, comecei a dizimar. Meu pai era dizimista, eu lembro que ele e em nossa casa nós passamos muitas situações de dificuldade, mas a provisão de Deus assim em nossas vidas nunca faltou, né? Graças a Deus eu nunca pude, eu não posso falar para você, eu passei fome, eu fui um dia dormir sem poder me alimentar naquele dia, nunca aconteceu isso. Era sempre ali, talvez o pouco, talvez o necessário, mas nunca faltou. Então Deus cuida sim. Só que tem várias situações que você tem que entender para você sair dessa situação de miséria. Então agora eu estou buscando isso. Eu quero prosperidade no meu lar. Eu tenho visto Deus me abençoando muito, sabe? Eu tenho uma filha formada sem ter condições de pagar uma faculdade à minha filha. Isso daí Deus abriu uma porta e abençoou. Eu tenho os meus filhos que cresceram, graças a Deus. E a minha casa onde eu moro é um lugar bom para viver. Então eu vejo Deus cuidando de cada detalhe, mas sempre vi uma resistência, sabe? Portas se fechando. Tipo, você compra uma coisa, quebra outra, faz uma coisa, falta outra, tudo ali regradinho, sabe? Então eu comecei a entender que eu precisava mudar alguma coisa, pois eu queria ter a abundância de Deus na minha vida. E aí eu comecei a dizimar. E para dizimar, quando você começa a dizimar, aí que sim a situação fica difícil. Eu estou contando a minha experiência. Tem pessoas que, olha, eu dizimei no primeiro mês e Deus abriu as portas. Comecei a ofertar e Deus mudou a minha história. Cada um Deus faz de uma forma, tá? Esse é o meu testemunho. Então eu tive muita dificuldade, muita resistência, porque Satanás sabe que quando nós somos dizimistas, quando nós somos ofertantes, Deus abre as janelas do céu. Deus transforma a nossa vida. E eu não estou falando somente de riquezas, tá? Prosperidade. O que é para mim, o que é ser próspero? Para mim, ser próspero é ter uma geladeira cheia, um armário cheio, ter saúde, sabe? Andar bem vestida, no que diz respeito a andar bem calçada, bem vestida, bem arrumadinha.
ter sua vida em ordem, né? Pagar suas contas em dia. Isso para mim é prosperidade. Ser rico quando vai além daquilo que você precisa, né? Você supre toda a sua necessidade e você ainda tem um despojo. Aí nesse despojo você pode viajar para onde você quer, você pode usar roupa, sapato que você quer, você pode comer nos melhores restaurantes, né? Então isso para mim é ser rico, tá? É a minha visão. Eu não sei qual é a sua. Então, para cada um, Deus tem uma medida. Tem pessoas que Deus dá o dom da prosperidade. Aquela pessoa enriquece. Tudo que ela coloca a mão prospera de uma forma tremenda. E tem outras pessoas que vão ter uma vida abundante só. Vão ter uma vida próspera, no sentido de não lhe faltar nada, de não lhe faltar o pão de cada dia, de ter seu dinheiro para pagar seu aluguel, ou comprar sua casa, ter sua vidinha simples, mas uma vida abençoada, cheia da graça de Deus. E isso para mim é prosperidade, tá? Então eu tenho pedido ao Senhor isso. Eu já vi pessoas dizendo, não, eu não quero nada desse mundo. Ué, mas você vive nesse mundo, e nesse mundo tudo que você faz precisa do dinheiro. Então não adianta ser hipócrita, gente. Não adianta ser hipócrita. Não adianta querer viver como se fôssemos anjos. Não somos. Nós temos corpo, alma e espírito. E o nosso corpo necessita de tudo que tem no mundo, né? Para morrer, para nascer, gasta dinheiro, usa o dinheiro. Para morrer, usa o dinheiro. Para viver, então, usa muito dinheiro. Ou seja, para viver, precisa de dinheiro. Para eu precisar de dinheiro, preciso trabalhar, preciso ter recursos, preciso que as portas se abram, preciso usar minha visão, minha mente para talvez trabalhar para mim, né? Ter os seus recursos próprios, montar uma empresa ou trabalhar numa empresa onde você vai ter o seu salário e esse salário que vem nas tuas mãos é próspero. Quando chega nas tuas mãos você consegue pagar sua água, sua luz, seu aluguel, sua prestação da casa, do carro, viver uma vida abundante. E é isso que Deus quer para nós, tá? Nós que somos servos do Senhor temos que viver isso, porque o nosso Pai é rico, é abundante. Tudo que Ele faz é abundância, tá? E eu tenho visto aí a maneira que esse povo viveu e eles traziam suas ofertas, seus dízimos na casa do Senhor e Deus prosperava. Eu quero ler para vocês, 2 Crônicas, no capítulo 30, alguns versículos, do versículo 5 até o versículo 10. E olha só, antes de começar a falar sobre isso, então nessa passagem está falando sobre Ezequias, que conversou ali com aquele povo, né? E eles colocaram ali que teriam que trazer seus dízimos, suas ofertas, né? No templo ali do Senhor, onde eles serviam a Deus. E eles começaram a ser obedientes nisso. E olha só o que aconteceu. Vamos ler. 2 Crônicas 30, versículo 5, que diz assim, logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram o dízimo das vacas, das ovelhas e dízimo das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus. E fizeram montões e montões. No 3º mês começaram a fazer os primeiros montões e no 7º mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes e vendo aqueles montões, bem disseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou Ezequias ao sacerdote e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu, desde que se começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, temos comido e temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e essa grande quantidade é o que sobra. Olha que bênção. Então, esse povo começou a trazer ali seus dízimos, suas ofertas. Naquela época, era dos cereais, né? Era do que eles plantavam, era dos animais que eles tinham. Então, eles começaram a ser fiel, a obedecer ao que o servo do Senhor tinha decretado. E o que aconteceu? Ali na casa do Senhor, onde viviam os levitas e os sacerdotes, começou a ter aquele montões, muita prosperidade. Tanto que eles se fartavam e ainda sobravam. E ali, Ezequias, quando viu aquilo, falou, nossa, mas o que aconteceu? Quanta abundância! E ele diz isso no versículo 9, olha só. Perguntou Ezequiel ao sacerdote e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias disse, olha só, desde que se começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, temos comido e nós temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e essa grande quantidade é o que sobra, tá bom? Então é isso, esse é o segredo. Você quer ser abençoado na vida financeira? Começa a dizimar, começa a ofertar. Só que tem um lado, quando você começar a fazer isso, Satanás vem contra a sua vida. Vai inventar várias situações para você não ser fiel, porque você sendo fiel, você é abençoado. Você sendo abençoado, você abençoa.
e isso ele não quer, tá bom? Ele quer que o povo de Deus viva de uma forma miserável, envergonhada. Nós vemos tantos servos do Senhor que você olha assim e fala, meu Deus, é um homem de Deus que busca o Senhor, que está lá na igreja. O que está de errado? Você pode ter certeza que algum erro está na pessoa. Nós às vezes pensamos, é Deus, por que Deus está fazendo isso? O que você não tem feito que Deus não tem te abençoado? Tá? O meu irmão diz uma frase que eu sempre peguei para mim. Nós temos essa desculpa. Eu não dou porque eu não tenho. E é o contrário. Você não tem porque você não dá. Porque você tem as mãos fechadas. Você tem aquele coração escasso. Eu tenho lutado contra isso. Porque nós aprendemos até as nossas ofertas. Eu lembro quando eu ia para a igreja, as pessoas falavam assim, traz a sua oferta, né? Nem que for uma moedinha de R$1, mas traz a sua oferta. Então, nós ensinava nós a dar pouquinho e receber pouco. É a plantação dessa nossa semente, tá bom? Você vai plantar pouco, você vai colher pouco. Você vai plantar abundantemente, vai colher de forma abundante. Então, se você tem, né, uma resistência a dízimo e oferta, então leva pelo lado da semeadura. Você vai plantar e você vai colher. Isso é para todo mundo, tá? Por isso que você vê, às vezes, algumas pessoas que não são cristãs, nós ficamos nos comparando. Mas aquela pessoa nem serve a Deus, olha como é próspero, olha como cresce. Aí quando você vai buscar mesmo, você vai ver que aquela pessoa tem um coração muito bom. Ela ajuda as pessoas. Ela oferta, sim. Às vezes não vai nem na igreja, mas ajuda o pobre, ajuda o necessitado, ajuda algumas ONGs. Ela tá ali, jogando a sua semente e vem para ela de volta. Isso é para todos nós, não é para quem é servo de Deus, para quem são salvos. Não. A lei da semeadura é para toda criatura que está aqui na terra. Se você plantar, você vai colher. Plantou má semente, vai colher maus frutos. Plantou boa semente, vai colher bons frutos. Lei da semeadura. Agora, para nós cristãos, nós temos essa direção na palavra, tá? Dizimar e ofertar. Desde quando eu comecei a fazer isso de forma fiel, isso que eu estava te falando, várias vezes, não, eu vou começar a dizimar, eu dou um dízimo 2 meses, o gás acaba, alguém fica doente, quebra não sei o quê, não, esse mês eu não vou dar, mas o mês que vem eu dou, Deus entende. Nós sempre temos essa situação, né? E aí as coisas não vão. Fica aquela coisa amarrada, sabe? Não falta, né? Mas também você não prospera. Fica ali preso naquela situação, como eu vivi anos e anos numa vida miserável, escassa. E desde quando eu falei, não, dízimo em primeiro lugar. Então começou a entrar pouquinho. Se alguém está me seguindo já há algum tempo, viu que eu fui vender semijóias aqui numa praça, botei uma banquinha ali, comecei a vender, todo dia caía um pouquinho. Aquilo que eu vendia, eu já ia lá e dava meu dízimo. Comecei dessa forma, tá bom? E aí depois Deus abriu uma porta, falei para vocês que em dezembro Deus abriu uma porta temporária, e eu tô aqui para te dizer que essa porta temporária virou uma porta efetiva, né? Glória a Deus. Estou trabalhando agora numa empresa muito boa, com benefícios bons, e estou conseguindo suprir a necessidade do meu lar. Estava com a minha vida financeira toda enrolada. Estava numa situação de devendo aluguel, devendo água, luz. Eu não tenho vergonha de falar porque eu quero que você entenda que às vezes você está aí passando um processo difícil, todos nós passamos, mesmo nós que somos fiéis a Deus. Passamos por necessidade, por alguma situação, mas o nosso Deus não nos deixa, Ele sempre é presente. Então, naquela situação, Deus foi cuidando, foi revertendo alguma coisa, trazia uma provisão aqui, uma provisão ali, mas eu comecei a orar, Deus, eu não quero viver dessa forma. Não, o meu pai é rico e eu vou viver dessa forma? É só pensar, gente. Toda vez que você pensar como que Deus age, pensa como que um pai agiria. Por exemplo, eu sendo uma mulher rica, eu tenho 3 filhos. Morando num palácio, numa casa maravilhosa, abundante, dinheiro à vontade. Os meus filhos estariam morando numa comunidade? Deixaria meus filhos sofrendo lá e eu vivendo bem? Claro que não. Se você é uma boa mãe e um bom pai, eu estou falando, me baseando nisso, tá? O nosso Deus é baseado no bom pai, na boa mãe, né? Toda vez que você vê aqui, Deus se compara ao pai, ele fala, o que ele fala? Se você sendo mal, você sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, não é verdade? Então, se eu sou mal, eu sou uma mulher, eu sou má, claro, eu sou pecadora, nós somos inclinados a fazer o mal, nós temos que ficar lutando, guerreando com a nossa carne para agradar ao nosso Deus, nós somos pessoas más, mas nós somos, pela misericórdia do Senhor, que nós conseguimos fazer alguma coisa boa nessa terra, né? Porque nós ficamos lutando com a nossa carne para agradar ao nosso Deus. Então, se eu sou mal, se dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais o Pai Celestial.
Então, nosso Pai quer te abençoar, quer prosperar o seu caminho, mas há algumas coisas a seguir, tá bom? Uma delas é fechar as brechas na vida financeira, dízimo e oferta. E se você é resistente a dízimo e oferta, plantar boas sementes, tá bom? Ajudar o próximo, ajudar aquele que está necessitado, ajudar a igreja que você congrega, né? Deus não precisa do dinheiro. Deus não precisa do dinheiro, mas nós aqui na terra precisamos. Então, o nosso Deus, o que Ele vai fazer? Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai abrir as portas, Ele vai colocar pessoas no seu caminho que vai te abençoar. E isso vai fazer com que você comece a crescer e prosperar. Você será rico dando dízimo e oferta? Eu não sei, porque cada um Deus trabalha de uma forma. Tem pessoas que Deus se agrada tanto que Ele fala, vou abençoar, vou prosperar, porque eu posso colocar na mão dele, na mão dela, porque Ele vai trazer de volta em benefício aqueles que estão necessitados e a minha obra na terra. Algumas pessoas que Deus olha e fala, não, se eu der muito para Ele, Ele vai sair do meu caminho. Tem pessoas que quando começa a ter muito dinheiro, muita condição financeira, ela muda completamente. Entende? Ela deixa os caminhos do Senhor, ela começa a se achar a melhor, a maior entre todos. Então, cada um tem seu coração diante de Deus e só Ele conhece. Mas eu posso te garantir, se você for dizimista, ofertante, uma vida próspera você terá. O que será uma vida próspera para mim, no meu conceito? Contas pagas, né? A vida em ordem, a saúde, felicidade dentro do seu lar, porque o dinheiro não traz felicidade? Traz sim, gente. Como que não traz? Você pega os seus filhos, vai para um parque, passeia com seus filhos, vai para um restaurante com a família, né? Faz uma viagem aí no final de ano, numas férias. Isso não é felicidade? É uma felicidade terrena? É uma felicidade temporária? Mas é felicidade. A felicidade eterna é com Deus, né? A paz que o Senhor nos dá é algo totalmente diferente. Nós temos que saber diferenciar as coisas, o que é espiritual e o que é material. Então as pessoas ficam, ai não, porque eu não quero dinheiro, porque o dinheiro... Não, gente, o dinheiro é bom sim. Com dinheiro você fica com a cabeça tranquila para servir ao Senhor, para ler a palavra, para orar, se sente bem porque não está devendo nada a ninguém, não tem ninguém te cobrando nada, não está faltando nada dentro do seu lar. E isso quer dizer que você terá uma vida plena, totalmente plena? Não. Quem Jesus nos disse? No mundo nós teremos aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci. Então nós teremos aflições, mas nós venceremos em Cristo Jesus. Amém? É isso, gente. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Ficarei por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.